Olá, eu sou o pastor Isaías Torres Silva, aqui na cidade de Parnaíba, Piauí, pastor da Igreja Batista Povo de Deus. Eu quero compartilhar com você algo muito importante para a vida espiritual de todos nós, que é a conversão da alma ou a nossa conversão a Cristo. Olha o que diz Mateus 18, verso 3. E disse, em verdade vos digo, Jesus falando, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. Meus queridos e amados amigos, irmãos em Cristo Jesus, a conversão é algo muito importante e que deve marcar a nossa vida. Na verdade, é a experiência mais marcante, mais forte que deve ocorrer na vida de uma pessoa. Nós podemos entender que muitas são as experiências, sejam humanas ou espirituais, que as pessoas podem ter na sua vida. Mas a experiência mais marcante deve ser a da conversão a Cristo. Muitas outras experiências, como uma cura, ou até mesmo uma coisa negativa, como um acidente, um casamento, uma aprovação em um concurso, deve marcar muito a nossa vida. Mas o que nós não podemos esquecer é que a conversão, ela deve ser a mais importante experiência na vida de um ser humano. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre a conversão é como deve ser a conversão. Como ela deve acontecer? Eu posso dizer que ela deve acontecer de duas formas. Primeiro, a conversão deve ser um ato consciente, ok? Não pode haver uma conversão genuína se a pessoa não sabe realmente o que ela está fazendo. É um ato que inclui a mente e o coração. Que coisa linda, né? Um ato da mente e do coração. E ela deve ser também voluntária. A pessoa não pode ser obrigada, coagida, não deve ser algo imposto a ela, nem pelos pais e nem por quem quer que seja, ok? É algo voluntário, sabe por quê? Porque a conversão é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, é o toque de Deus, é o agir de Deus na vida dela. Podemos fazer uma outra pergunta. Quando a conversão deve ocorrer? E aqui é um ponto importante. A conversão deve ocorrer quando o pecador ou a pessoa reconhece que é pecador ou que é pecadora, ok? 2, quando ela entende que o pecado dela traz consequências agora nesta vida e após a sua morte. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Com relação ao reconhecimento do pecado, a Bíblia diz que todos são pecadores. Precisamos lembrar disso. Uma terceira verdade nesse ponto é que quando a conversão deve ocorrer, é quando há o entendimento que Cristo veio ao mundo para perdoar, para salvar os pecadores. E o homem precisa crer em Jesus, reconhecer que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi Ele que veio para salvar, morreu por nós na cruz. Então só Jesus é o caminho, como está escrito em João 14, verso 6. Ele é o caminho, Ele veio por amor, Ele me ama, e a sua morte na cruz no meu lugar foi a grande prova do seu amor. Uma outra verdade, a quarta verdade nesse ponto, é que a pessoa deve se converter quando ela ouve a mensagem. A Bíblia em vários momentos diz que se hoje você ouvir a minha voz, não deixe para amanhã, não endureça o seu coração. Hoje é o dia da salvação, o dia que você ouve essa mensagem e toma conhecimento desse plano maravilhoso de Deus através de Jesus. Uma outra verdade ou pergunta para nós entendermos melhor é por que a pessoa precisa se converter? Por que é necessário a conversão para que uma pessoa seja aceita por Deus? Jesus deixou claro. Nós não podemos questionar uma verdade tão clara como essa. Jesus disse, aquele que não se converter não pode entrar no reino de Deus. Em João 3,
versículo 3, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ok? Não pode ver o reino de Deus. E lá em João também 3,5, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. Ok? Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar e nem ver o reino de Deus. É necessária a conversão. Posso chamar a conversão de passaporte para o céu. Ok? E por último, eu quero compartilhar com você como uma pessoa pode saber. Você pode se perguntar: Pastor Isaías, como eu posso saber se eu sou uma pessoa convertida? Veja comigo 3 sinais claros de uma genuína conversão ou de uma conversão verdadeira. Primeiro, a pessoa abandona o pecado e leva uma vida consagrada. Toda pessoa convertida a Cristo, ela vai rejeitar o pecado em sua vida, o domínio do pecado em sua vida, e vai se consagrar ao Senhor, levar uma vida fiel em obediência a Deus. 2, ela vai mostrar o fruto do Espírito Santo na sua vida, como está em Gálatas 5, verso 22. O amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a mansidão e assim por diante. Ela vai ser uma nova pessoa. Jesus disse que a pessoa que se converte, ou melhor, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que a pessoa convertida é uma nova criatura. E por último, ela tem uma forte convicção da sua salvação, da sua fé em Cristo Jesus, que ela é salva em Cristo Jesus e perdoada. Ok? Essas verdades sobre a conversão, ela nos levam a um entendimento. Sabe qual? Que a conversão não pode ser forjada, ela não pode ser algo apenas de uma imitação qualquer, tem que ser algo verdadeiro, e a conversão vai combater o espírito da religiosidade, da aparência, da hipocrisia. A conversão sempre é algo verdadeiro, aleluia, e muda as nossas vidas. Como está escrito em Mateus 7, 21, a Bíblia diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe, que você tenha essa experiência. Espero que esse vídeo lhe ajude a ter essa experiência da conversão. Compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um abraço.